Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estou aqui com o meu colega Artur e vamos falar-vos sobre um tema que causa aí muitos desafios nos diagnósticos da oficina, nomeadamente os sensores de massa de ar. É Artur, verdade. bem-vindo. Obrigado aí pela ajuda também e pela contribuição para mais esta aula. Sensores de massa de ar. O que é que a gente tem aqui a dizer sobre sensores de massa de ar? O que é, qual é que é a função e de que forma é que funciona um sensor de massa de ar? No fundo, um sensor de massa de ar tem por objetivo, como o próprio nome diz, medir o fluxo de ar que entra dentro do motor, seja ele no motor a diesel, seja ele no motor a gasolina. Se bem que, em contexto de oficina, nós associamos muito os sensores de massa de ar aos diesel, se bem que existem, continuam a existir e cada vez mais nas motorizações de gasolina de injeção direta aparecem também os sensores de massa de ar nestas motorizações. No fundo, função é basicamente esta, medir o fluxo de ar que entra dentro do motor, medir também a temperatura do ar que entra dentro do circuito de admissão e de que forma é que funciona o sensor de massa de ar, Artur? Sim. Na prática, vamos fazer aqui a medição das duas famílias de medidores de massa de ar que existem. Ao fim e ao cabo, vamos começar por fazer aqui uma medição seguindo a ordem cronológica de aparecimento destes sensores no ramo automóvel. Portanto, vamos iniciar aqui com os sensores mais antigos, partindo para os sensores de sinal analógico. Depois vamos fazer a computação para os sensores de massa de ar, neste caso já digitais, e a evolução destes próprios sensores, em que o seu sinal, que é emitido para a unidade de comando, já é um sinal codificado, multiplexado, ao fim e ao cabo já algo aqui semelhante a zeros e uns, que no fundo é a linguagem que a unidade de comando fala. Portanto, de alguma forma também tentámos perceber aqui alguns dos códigos de avaria mais usuais de aparecer. Portanto, estamos aqui a falar em códigos de avaria EOBD, não entrando aqui em códigos específicos de fabricante, mas no seu geral, alguns códigos de avaria como os que estão representados na imagem, de que forma é que podemos testá-los e de que forma é que podemos também perceber se de facto temos uma avaria no nosso sensor de massa de ar ou não. Portanto, em algumas circunstâncias pode inclusivamente até termos um código de avaria num sensor de massa de ar e ser uma fuga no circuito de alimentação de ar, um tubo de intercooler roto, um intercooler danificado. Portanto, tudo isto pode também estar a causar avarias no sensor de massa de ar. E também para não sermos aqui enganados por essas falhas mecânicas, vamos só aqui de uma breve aula de como podemos medir o sensor de massa de ar, cruzando também com os dados que podemos obter na lista de dados no aparelho diagnóstico e de que forma é que podemos ficar com uma percepção se temos ou não temos um problema no nosso sensor de massa de ar. Portanto, a ideia para hoje será um pouco à volta disso. Conforme o Artur disse, nós vamos seguir aqui um bocadinho a ordem cronológica do aparecimento dos sensores de massa de ar nos automóveis. Vamos começar pelo chamado sensor analógico e depois vamos evoluir para os sensores de massa de ar digitais. Dentro destes sensores de massa de ar digitais, conforme o Artur disse, existem depois aqui duas vertentes. Nós vamos fazer a medição em cada um destes tipos de sensores. Para nós começarmos, o sensor de massa de ar analógico que nós selecionamos aqui para fazer, bastante frequente nós apanharmos ainda nas oficinas, grupo VAG. Nós vamos fazer um ensaio aqui num Seat Ibiza 1900 TDI com motor ASZ e, primeiro que tudo, e sempre começamos a diagnosticar um componente, é importante a gente começar pelo início, que se chama esquema elétrico. Exatamente. Portanto, o esquema elétrico, como nós vamos sempre dizendo, um pouco à imagem de mim e do Zé Pedro, nas formações que vamos dando, o esquema elétrico é uma ferramenta de trabalho, não apenas é um pedaço de papel com os riscos lá desenhados, mas sim, o esquema elétrico é uma ferramenta de trabalho tão poderosa como uma máquina diagnóstica, que em conjunto com o conhecimento que os técnicos vão tendo por frequentarem estas ações de formações, vão se tornar então numa ferramenta essencial para o diagnóstico das avarias. Aqui cabe-nos só então perceber ao fim e ao cabo como é que está implementado o circuito elétrico. Note-se que nestes três sensores de massa de ar que nós vamos medir hoje, optámos por fazer a utilização do esquema elétrico original de cada marca, portanto não seguir aqui um pouco a imagem de outras plataformas de documentação, porque podem algumas vezes induzir-nos em erro e vão ver que até ao final desta gravação vão ver que de facto há aqui questões relacionadas com os sensores de massa de ar, em que só conseguimos obter esta informação caso estejamos a consultar a documentação técnica oficial do fabricante. Neste caso em concreto, aqui também um pouco só para falar como é que se lê, como é que se interpreta um esquema elétrico do grupo Volkswagen. Às vezes há aqui alguma confusão em interpretar este esquema. Portanto, se olharmos aqui neste caso para o nosso sensor que está representado pelo G70, creio eu, exatamente, portanto ali representado pelo G70, conseguimos ver à partida que temos 4 fios ligados no conector do mesmo. 3 deles nós conseguimos perceber que vão diretos à unidade de comando, portanto,
seja o pin 3, o pin 4 e o pin 5 são fios que vão diretos à unidade de comando. No entanto, temos aqui o pin 2 que não vai para a unidade de comando. Este pin 2 acaba num quadrado, e neste quadrado nós conseguimos ver que tem o número 100 lá desenhado dentro. Mas afinal de contas, o que é isto? O que é este 100? Na realidade, nos esquemas elétricos da Volkswagen, isto é dado por coordenadas, por assim dizer. Portanto, significa que este fio que está aqui assinalado pelo número 100, que está no seguimento da coordenada 62, significa que eu agora tenho que ir procurar no esquema elétrico seguinte até achar novamente o número 100. Portanto, e ao lado, se repararmos, se viemos procurar onde está o número 100, na parte de baixo, na régua de posição, se eu vier para cima, vou ter novamente a coordenada 62, que era a anterior do meu fio de massa de ar. Essa coordenada 62 vai dar então a um fusível, neste caso o fusível SB13, um fusível de 5 A. Portanto, significa que o meu medidor de massa de ar é alimentado por um fusível de 5 A na caixa de fusíveis. Neste caso, caixa SB será uma caixa de fusíveis no interior do veículo. Portanto, a Volkswagen também denomina aqui as caixas de fusíveis por SA, SBs, SCs, consoante será o posicionamento destas caixas de fusíveis, vai ter uma letra crescente a seguir ao S. Portanto, um SA seriam os fusíveis principais que temos junto da bateria, caixa SB, se houvesse uma outra caixa de fusíveis no compartimento do motor, seria essa. No caso do Ibiza, como não tem, passa a ser a caixa na lateral do tabuleiro, como normalmente já devem ter encontrado ao longo destes anos de experiência com estes carros. Portanto, a nível de leitura de esquema elétrico também não temos assim nada de extraordinário, é apenas e só um pouco também a convivência com estes esquemas e o hábito de criar um hábito de leitura com estes esquemas. Portanto, na prática o que nós vamos fazer é de facto comprovar no nosso sensor de massa de ar se no pin 2 temos de facto a tensão da bateria, não esquecendo uma vez mais que não podemos dizer sempre que é os 12 volts, embora não esteja errado, mas também não está completamente certo porque é sempre a tensão da bateria, porque se eu encontrar lá 12 volts e de facto o carro tiver uma tensão da bateria de 14, provavelmente eu até posso ter aqui algum problema pelo caminho. Portanto, também não fazer aqui esta mistura destes dois dados. De seguida, vamos então verificar o que é que temos presente, seja no pin 3, no pin 4 e no pin 5. Para isso, vamos utilizar as nossas ferramentas de medição habituais, vamos recorrer ao nosso osciloscópio. Bom, uma vez identificado o nosso componente, e já agora também não é que seja um grande segredo, mas o medidor de massa de ar, vamos sempre encontrá-lo situado entre a nossa caixa de filtro de ar e a nossa admissão, seja para o coletor de admissão ou diretamente à entrada do turbo ou compressor. Portanto, será nessa posição que vamos encontrar o nosso sensor de massa de ar. Em alguns carros, vai sempre depender daquilo que o fabricante instala no veículo, mas em alguns casos, tipicamente, o medidor de massa de ar não faz só a leitura do caudal da massa de ar, ou seja, do fluxo, mas sim também da temperatura do ar. Neste caso em concreto, como podem observar, vamos ter apenas dos 5 vias possíveis de ocupar um medidor de massa de ar, apenas temos 4 vias, exatamente aquilo que temos no esquema elétrico. Portanto, significa que o sinal da temperatura do ar de admissão neste carro em concreto, já agora estamos a falar no motor ASZ do grupo Volkswagen, não é medido dentro do medidor de massa de ar, mas sim no sensor que está localizado após o circuito de admissão. Portanto, não vamos ter aqui o pino correspondente ao sensor de temperatura do ar. A nível de leituras, procurando o nosso pino 2, como diz o esquema elétrico, teremos que ter uma tensão de aproximadamente os 12 volts. E cá está ela. Portanto, podemos comprovar que temos a tensão da bateria. De seguida, no nosso pin 3, vamos ter um sinal de massa. Portanto, e se eu agora passar do meu pin 2 para o meu pin 3, vou obter zero volts, ok? No pin 4, e não esquecendo que esta massa é uma massa que é enviada pela unidade de comando, portanto esta massa não é uma massa feita ao chassi ou ao bloco de motor. No nosso esquema elétrico tínhamos reparado que 3 dos conectores iriam diretos à unidade, portanto o nosso pin 3 será direto à unidade, a massa que é proveniente da unidade. O nosso pin 4 será uma alimentação de 5 volts e podemos confirmá-la também com o nosso osciloscópio. Portanto, cá está ela. E por último, no nosso quinto pin, teremos então o que será o equivalente ao nosso sinal do fluxo massa de ar. Reparem, eu vou reduzir aqui um pouco agora a escala, porque não vamos trabalhar com tensões tão elevadas.
E reparem que só apenas de ter a ignição do carro ligada, eu já estou com 1 volt de medição. Este 1 volt de medição é uma característica destes sensores de massa de ar do tipo analógico, portanto, significa que sempre que eu tiver problemas relacionados com o meu sensor de massa de ar, os testes iniciais que eu posso e devo fazer são, de facto, estas verificações que acabámos de efetuar. Portanto, se tenho a alimentação da bateria no meu medidor de massa de ar, se tenho a massa, se tenho os meus 5 volts provenientes da unidade e se tenho também este sinal, se está a 1 volt. Portanto, quem diz 1 volt diz sensivelmente 0,8, 1,2 volts à volta disso. Portanto, significa que o meu sensor de massa de ar está, entre aspas, está vivo. Portanto, se eu de alguma forma tiver aqui um sinal de 0 volts ou de 12 volts, vão então aparecer aqueles códigos de avaria que tínhamos anteriormente, portanto, sinais altos, sinais baixos, ou seja, muitas das vezes curto-circuitos ao positivo ou curto-circuitos à massa. Portanto, e muitas das vezes são estes os códigos de avaria que vão aparecendo. Portanto, agora, ok, quando temos aqui códigos de avaria, por exemplo, o P0102, sinal de entrada da massa de ar, sinal de entrada abaixo. Significa que neste sinal que acabámos de medir de 1 volt, eu não teria 1 volt, mas sim à volta de 0 volts, ou seja, o equivalente como se tivesse uma ficha desligada ou o sensor de massa de ar danificado. O mesmo aconteceria caso eu obtivesse um sinal de 5 volts ou de 12 volts à saída do meu sinal, portanto, onde agora medimos 1 volt, se eu tivesse uma tensão de 5 ou 12 volts, consequentemente o meu medidor de massa de ar também ele estaria em curto-circuito e daria então um código de avaria algo semelhante a um P0103, sinal de entrada alto. Portanto, depois todos os outros códigos é sempre um bocadinho também ir à procura de onde é que pode estar o problema. Agora, para fazer a verificação do meu sinal, o que é que vamos ter que fazer no nosso carro? Ele está a marcar 1 volt apenas e só com a ignição ligada. Agora vamos ter que dar o arranque do motor e verificar qual é o comportamento deste sinal. Não esquecendo, uma vez mais, estamos a falar num sensor do tipo analógico, ok? Ok, foi feito o arranque do motor e o que é que resultou na nossa medição? Portanto, se repararem, vimos que quando deu o arranque do motor, o meu sinal começou a subir, porque o ar começou a passar através do medidor de massa de ar, e este sinal foi gradualmente subindo até estabilizar aproximadamente aqui numa tensão média de 2 volts, sensivelmente, mais coisa, menos coisa. Não esquecer que esta tensão também está um pouco elevada no momento, porque o carro também está frio, portanto, a velocidade de rotação do motor, a velocidade de relantinho também é ligeiramente mais elevada. Quando o aquecer do motor, este sinal tenderá a baixar também sensivelmente ali para perto de 1,5 volt, 1,8 volts. É normalmente estas as grandezas de medição que vão encontrar. No entanto, o que é que nós podemos interpretar daqui? Significa duas situações. Estes medidores, quando falamos de medidores analógicos, estamos a falar num medidor que incorpora no seu interior um fio quente. Normalmente falamos no sensor de tipo fio quente e nos sensores de tipo película quente. No caso, sensor de tipo fio quente, estamos a falar num sensor analógico. Como é que este sinal mede então a massa de ar? Na prática, a unidade vai fornecer um determinado nível de corrente para dentro do medidor de massa de ar para garantir que esse fio quente permanece a uma temperatura constante. Algo em torno dos 80 a 100 graus, também vai depender sempre um bocadinho de cada fabricante, mas algo em torno destas temperaturas 80 a 100 graus significa que a unidade tenta sempre manter a temperatura deste fio fornecendo um determinado valor de corrente, como é óbvio. Quando o ar começa a passar, o que é que vai acontecer a esta resistência? O próprio ar tem tendência em fazer com que a resistência arrefeça. O arrefecimento da resistência provoca também nela a sua diminuição de resistência. O seu valor óhmico vai acabar por descer. Consequentemente, para a unidade tentar manter novamente o mesmo nível de temperatura do fio, vai ter que lhe fornecer mais corrente. Esta corrente nós não vamos avaliá-la aqui, vamos avaliar sim o fornecimento de tensão. Portanto, o que é esperado será que quando eu tiver o carro ao volantinho e sempre que eu acelero, o meu medidor de massa de ar tem que responder fazendo subir o meu sinal de tensão. A cada vez que eu acelero, como vai haver mais massa de ar a passar, vai arrefecer mais este fio, vai haver mais tensão que a unidade tem que fornecer ao sensor de massa de ar para garantir novamente que a resistência permanece entre os 80 e os 100 graus. Na prática, é esta a verificação que nós conseguimos fazer. Caso eu, numa situação de um medidor de massa de ar envelhecido ou danificado, aquilo que vai acontecer é, quando eu acelero, a resposta é demasiado lenta ou, pura e simplesmente, não há resposta. Significa que o sensor de massa de ar não tem a capacidade de perceber que a resistência arrefeceu. Como tal, não vai medir essa quantidade de ar e o motor vai ter o comportamento de acordo com a quantidade de ar que o medidor de massa de ar está a informar. Então, vamos passar novamente para o osciloscópio e vamos repetir novamente o teste, mas agora dando uma aceleração para vermos o que é que conseguimos obter.
Põe ao relantinho. Ou seja, eu creio que conseguiram perceber, até pelo som de fundo, que de facto o carro foi acelerado. Então o que é que aconteceu aqui? Reparem que partimos na nossa tensão média na casa de 2 volts. Quando houve então a aceleração do motor, o que é que aconteceu? Como houve mais ar a passar através do meu medidor de massa de ar, arrefeceu essa resistência, a unidade teve que fornecer mais tensão para um medidor de massa de ar para potenciar o aquecimento da resistência. Isso é representado pelo elevar da minha tensão. Reparem, passámos sensivelmente de 2 volts para 3 volts e meio aproximadamente. Na prática, uma vez mais, e como em todos os sensores, nunca vamos ultrapassar os 5 volts, por caso isso aconteça, de facto vamos ter aqui um curto-circuito também ao positivo. Aqui chegámos a um pico aproximadamente de 4 volts, portanto a uma aceleração na casa de Zé. Qual foi? 2.500, 3.000 rotações, okay. sensivelmente. Tal e qual, portanto significa que aqui com o motor sem estar em carga aproximadamente a 2.500, 3.000 rotações, conseguimos obter aqui um sinal na prática à volta de 4 volts. Isto para garantir também que o meu sensor está a reconhecer a aceleração, eu também tenho que observar pela rapidez com que este sinal sobe, ou seja, na prática eu tenho que perceber que mal eu pressiono o pedal do acelerador, que a resposta do meu medidor de massa de ar é praticamente imediata. Se houver aqui um delay muito grande entre o eu pisar o pedal do acelerador e a resposta do meu medidor, uma vez mais estamos aqui a falar em sensores de massa de ar também envelhecidos, em que a sua leitura não vai ser o mais correta e, consequentemente, não vai haver o volume de injeção para compensar e entra aí, então, aqueles comportamentos que normalmente se vão sentindo, o carro fica lento, a acelerar, não desenvolve, não puxa, muitas das vezes são sensores de massa de ar envelhecidos. Nesta situação também em concreto, não esquecer que estamos a falar num sensor de massa de ar que está localizado numa zona muito propícia a levar com poeiras, portanto está localizado imediatamente após o filtro de ar. Carros que andam demasiado tempo com filtros de ar sujos, obstruídos, acabam inerentemente por colocar alguns resíduos dentro do meu medidor de massa de ar e também não esquecer a parte da ventilação positiva do cárter, portanto os vapores de óleo que saem do cárter, que são reintroduzidos também para dentro da admissão, pode eventualmente, em carros já com alguns quilómetros, também fazer aqui o acumular daquela película de óleo no meu medidor de massa de ar. Todas estas duas circunstâncias podem também fazer com que o medidor de massa de ar vá perdendo gradualmente a sua capacidade de medir a resistência. Não esquecendo que para o medidor de massa de ar conseguir medir, ele tem que fazer, o ar tem que arrefecer esta resistência. Se essa resistência estiver revestida por uma película de sujidade, consequentemente não vai arrefecer, a unidade não vai perceber este arrefecimento e não vai interagir com este aumento de tensão que acabámos de verificar. Portanto, não esquecer, muitas das vezes podemos ter problemas aqui de sujidade. Em alguns casos, eu creio que neste caso em específico, medidores de massa de ar do fabricante da Bosch, não estando aqui a fazer publicidade a marcas, nem dizendo que são melhores ou são piores que as outras marcas do mercado, mas vulgarmente nos medidores de massa de ar tem aqui um método de autolimpeza, podemos lhe chamar assim, quando o carro é desligado, existe aqui um fornecimento de tensão para provocar na resistência um aumento substancial da temperatura do filamento, basicamente para derreter qualquer porção de sujidade, algum lixo que possa ficar alojado nestas resistências e garantir que a vida útil do medidor de massa de ar é prolongada, ao fim e ao cabo. Outra das funções do medidor de massa de ar, não só medir o caudal da massa de ar que entra para dentro do motor e a temperatura do ar, como é óbvio, outra das funções também do medidor de massa de ar e que podemos e devemos utilizar este sensor para fazer o diagnóstico, neste caso, das válvulas EGR. Muitas das vezes também surgem algumas dúvidas de como é que são gerados códigos de avaria de fluxo insuficiente de gases de escape. Na prática, não vamos ter um ou outro sensor a medir o caudal de gases de escape, senão teríamos de ter um medidor de massa de ar no ar de admissão e um medidor de massa de ar, por assim dizer, para medir o caudal dos gases de escape que são reintroduzidos para dentro da admissão. Portanto, em último caso, é sempre o sensor de massa de ar também que está a avaliar aqui a quantidade de recirculação. Portanto, na prática, as funções do medidor de massa de ar são calcular a taxa de ar admitido, a temperatura do ar e as próprias taxas de EGR. Nós conseguimos também diagnosticar
um entupimento numa válvula EGR também pelo comportamento do nosso sensor MAF. Portanto, na prática, o que é que vamos fazer? Sempre que eu tiver o meu carro a trabalhar e que tiver a EGR aberta, significa que eu tenho uma outra entrada de ar para dentro do meu motor. Portanto, nem todo o ar que vai encher os meus cilindros vão passar pelo medidor de massa de ar. Consequentemente, se eu fechar a minha válvula EGR, eu tenho que verificar um aumento neste sinal. Porquê? Porque passou a haver mais ar a passar pelo medidor de massa de ar. Se eu fizer este ligar e desligar da minha válvula EGR e o meu medidor de massa de ar não tiver nenhuma alteração, eu sei que à partida não há uma reintrodução de gases de escape para dentro da admissão. Nós conseguimos reproduzir isso também aqui na verificação. Vamos tentar perceber se aqui no nosso SEAT se é possível fazer esta verificação. Para isso, vamos pôr novamente aqui o osciloscópio a correr, neste caso, carro ao volantim, EGR ligada no momento, e quando desligarmos a EGR, vamos ver o que é que se vai reproduzir aqui no sinal. Atenção que as alterações podem ser muito pequeninas, tem que ter alguma percepção para ver o que é que de facto está a acontecer. Muito bem, com este teste foi como vos disse, portanto a alteração aqui é relativamente pequena, há que ter aqui alguma percepção, portanto temos que mexer também nas escalas do nosso osciloscópio, temos que ter sempre em noção qual é o teste que queremos fazer e às vezes o mexer na escala para ter uma determinada escala de tempo para ver a natureza do sinal serve-nos para isso, mas para fazer esse teste muitas das vezes temos que ir mexer nas outras escalas, seja em tensão ou seja em tempo, para conseguirmos ver ao longo do tempo qual é a evolução do sinal. Aqui no caso também tivemos que ir mexer na escala de tempo para conseguirmos ter a melhor percepção do comportamento do sensor de massa de ar. Na realidade, partindo do início da nossa tela do osciloscópio, vamos ver que temos a tensão na casa dos 2 volts aproximadamente, portanto carro a trabalhar com a EGR ligada no caso, e sempre que eu desliguei a EGR, o que é que acabou por reproduzir no nosso sinal? A tensão subiu, portanto, sensivelmente a partir ali dos 2 segundos conseguimos observar, se definirmos uma linha aqui aproximadamente nos 2 segundos, conseguimos observar que quando eu desliguei o meu medidor de massa de ar, a tensão subiu ligeiramente. Até chegar ao ponto em que eu voltei a ligar a EGR, aproximadamente aqui aos 4 segundos, e que a tensão voltou a descer. Portanto, e assim sucessivamente. Com este teste simples, eu consegui diagnosticar que, de facto, o eu ativar ou desativar a EGR, que tenho, de facto, gases de escape a entrar para dentro da admissão. E o meu medidor de massa de ar está a detectar essa alteração no fluxo de ar. Portanto, sempre que existe a reintrodução de gases de escape para dentro do circuito de admissão, inerentemente o volume da massa de ar medido vai ter que, obviamente, baixar. Se não acontecer esta alteração, à partida, vamos ter então um entupimento ou na nossa válvula EGR ou no nosso permutador de gases de escape, e vai então aparecer os códigos de avaria que o pessoal muitas das vezes vai assistindo, P0400, recirculação de gases de escape insuficiente. Note-se que não há um sensor para medir o caudal dos gases de escape, é tudo feito por via do sensor de massa de ar. Aliás, esse é um dos erros frequentes na substituição dos sensores de massa de ar. Eu até costumo dizer em tom de brincadeira que substituem-se 50% ou mais, não é? Para ser assim, a tirar para baixo. Os sensores de massa de ar não avariam ao mesmo ritmo que são substituídos. E vai muito pela via de nós diagnosticarmos em conjunto o sensor de massa de ar e a EGR. Aliás, eu costumo sempre dizer, se eu estiver a fazer uma análise de sensor de massa de ar, eu não posso excluir a EGR e vice-versa. Ou seja, se eu estiver a diagnosticar a EGR, eu tenho que estar a ver simultaneamente os parâmetros do sensor de massa de ar. Sim, isto coloca aqui uma outra questão. Podemos comprovar exatamente o mesmo teste, passando agora em parâmetros, podemos confrontar esta medição, porque reparem que estivemos a fazer esta medição diretamente ao nosso medidor de massa de ar. Nós estamos a ver aquilo que a unidade está a ver, ou seja, nós estamos a ver agora pela perspectiva da unidade. Isto é o que está a chegar à unidade, como é óbvio, depois estará traduzido para uma mensagem que a unidade irá entender, mas na prática é isto que está a chegar à unidade, nós estamos a ver na mesma perspectiva da unidade. Até porque, às vezes, desculpa Artur, o pessoal muitas vezes pergunta, mas eu não tenho osciloscópio, eu não sei trabalhar com osciloscópio, como é que eu posso diagnosticar? Multímetro? Neste sinal, por exemplo, multímetro chega perfeitamente para fazer esta medição. Não esquecendo, estamos a fazer aqui uma medição em tensão. Estamos a falar com grandezas de tempo relativamente baixas, portanto, tivemos a medir aqui um sinal em escala, neste caso até de segundos, portanto, o nosso multímetro chega e sobra para fazer esta verificação. Tão simples como chegar, detectar ou identificar no meu massa de ar qual é o pino de sinal, colocar a ponta de prova do meu multímetro, carro a trabalhar e vou forçar o ligar ou desligar da EGR e observar no ecrã do meu multímetro se tenho também esta variação
de tensão. Como é óbvio, no osciloscópio tenho sempre uma percepção melhor, porque tenho uma imagem gráfica que me consegue dar essa percepção. Mas não é por ter o osciloscópio que eu não consigo fazer também o teste. Um simples multímetro dá para o efeito. Neste caso, do sensor analógico. Neste caso, de um Depois, sensor quando analógico. passarmos para os próximos, já iremos Aí a história muda completamente de figura. ir a seguir, tal e qual. Então, sendo que a outra possibilidade é nós fazermos a consulta pela via dos parâmetros. Exatamente. Podemos passar aqui ao equipamento diagnóstico e vamos acompanhando aqui. Até porque, normalmente, as unidades de comando, isso vai depender de software para software, equipamento diagnóstico para equipamento diagnóstico, mas é muito frequente nós obtermos dois valores ao nível de massa dar, o valor target e o valor que é efetivamente medido. Bem, vamos então agora aqui, teste de parâmetros. E o que é que temos aqui em parâmetros? Dois parâmetros. Massa dar, mass airflow, valor target, ou seja, o valor objetivo, aquilo que a unidade de comando espera atingir, e depois o valor atual, neste caso nós temos o motor parado e o valor atual que está a ser medido são 0 miligramas por stroke. Já agora, uma outra indicação aqui relativamente aos parâmetros do sensor de massa dar, e porque variam de fabricante para fabricante, o que é aquilo de miligramas? Miligramas peso dar, não é fluxo dar, ou a massa dar medida, neste caso, a massa em miligramas por stroke. Stroke significa o quê? Stroke significa pancada ou compressão, ou seja, por cada ciclo do motor, no fundo. Aparece muitas das vezes em stroke, aparece muitas das vezes em CP. Os franceses, nomeadamente os franceses, têm muito o hábito de colocar miligrama barra CP, que é basicamente a mesma coisa. No fundo, nós estamos a ver aqui é um fluxo de ar por cada ciclo do motor. O que significa que nós aqui até acabamos por, neste caso concreto, ter mesmo que nós não tenhamos um valor de target, há aqui uma conta à mercearia, digamos assim, que nós podemos fazer de uma forma muito rápida, que é multiplicar o valor atual pelo número de cilindros, e isso vai dar aproximadamente a cilindrada do motor. Isto quando a EGR não está ativada. Porque quando a EGR está ativada, nesse caso o valor de massa de ar que passa pelo sensor de fluxo vai, como é óbvio, reduzir, o que significa que estas contas nós não as podemos fazer da mesma forma. Ou seja, nós neste momento temos um valor de target de 270, temos um valor atual de aproximadamente os mesmos 250, 270, não é? Aqui o valor não há de ser um valor exato, não há de ser um valor completamente exato. E agora, o que é que eu vou... Tendo em conta a linha de raciocínio que eu explicava há pouco, se nós fizermos vamos dizer, grosso modo, 300 miligramas vezes 4 cilindros, isto vai dar qualquer coisa com 1200 centímetros cúbicos. Não é de todo a cilindrada deste motor. Porquê? Porque nós, neste momento, temos EGR a funcionar. Então, o que é que eu vou pedir? Artur, desativas-me a EGR e, neste caso, já subiu para, ou vai subindo, gradualmente, aqui para a ordem dos 400. Ora, ainda assim, estes 400 multiplicados pelos 4 não vão dar os 1900 centímetros cúbicos. Isto pode indiciar já aqui que este sensor de massa de ar, desculpem, que esta EGR já tem alguma passagem mesmo estando desativada. Okay? Caso contrário, nós iríamos ver uma multiplicação pelo número de cilindros que iria parar muito próximo da cilindrada nominal deste motor. Sim, e não esquecer também verificar exatamente aqui pelos valores, temos logo à partida uma noção, se tivermos um código de avaria, neste caso relacionado com recirculação de gases de escape, aqui só pelo simples facto de desligarmos o tubo, reparem que para a unidade o estado dela era que a EGR estava ativada, portanto o seu valor atual seria um valor baixo, sensivelmente 290, portanto porque a unidade internamente ela sabe que comutou a válvula EGR e espera ter um valor lido no medidor de massa de ar na casa dos 290, 300, o que for.
Quando desligamos, eu reproduzi uma avaria mecânica, neste caso. Se repararem, o único valor que subiu foi o valor lido, o valor real lido no medidor de massa de ar. O valor esperado pela unidade permaneceu no mais baixo. Portanto, isto é logo aqui uma circunstância. Quando eu deteto esta discrepância de valores, eu, à partida, posso logo começar a desconfiar que devo ter um problema de entupimento na válvula EGR, ou uma válvula EGR anulada mecanicamente. Portanto, algumas não são anomalias normais, há algumas anomalias que são provocadas, é um bocadinho por aí, há algumas anomalias que são provocadas, portanto, mas à partida eu sei que se a unidade me está a dar aquele valor, ela espera ter uma determinada ativação da EGR. Portanto, eu posso ir confrontar depois estes valores com a percentagem de ativação da EGR e, consequentemente, iria verificar que para aquele valor a percentagem da EGR seria de 20, 30, 40%, o que fosse. Como é óbvio, se o valor de massa de ar está mais alto e tenho uma ativação de EGR, o valor da massa de ar terá que ser inerentemente mais baixo. Se estes dados não acompanharem um com o outro, à partida temos então, de facto, a confirmação que há um problema no meu circuito de recirculação de gases de escape. Então temos visto o sensor de massa de ar analógico. Vamos agora passar aqui para o sensor de massa de ar digital, com medição ou com sinal em frequência. E para isso nós vamos utilizar um Peugeot 308, motor 1500 HDI, um motor YHZ, e cujo esquema nós conseguimos para já começar a explorar neste slide que nós aqui temos. Reparem que eu tenho aqui o componente 1310 e este componente 1310 tem 4 fios. Já vamos passar depois à verificação na física, na viatura, mas conforme fizemos há pouco na primeira análise do sensor de massa de ar analógico, vamos fazer de igual forma no sensor de massa de ar digital. Primeiro que tudo, fazer análise do esquema elétrico. Através deste esquema elétrico, o que é que nós conseguimos perceber? Afetação de vias. Eu tenho, primeiro e logo à partida, um fio que é vermelho, e notem aqui, nós estamos a analisar mais uma vez um esquema original, o esquema PSA, e como todos nós sabemos, esquemas franceses ou de fabricantes franceses, as cores dos fios não interessam, os fios são identificados por uma afetação numérica, o que significa que nós verificarmos aqui que um dos fios deste sensor de massa de ar é vermelho, não significa, na prática, que nós depois, fisicamente no componente, tenhamos essa mesma cor. Ainda assim, o esquema permite-nos saber que, sendo o fio vermelho, nós temos uma alimentação positiva. Então, quer dizer que, no terminal número 3 do sensor de massa de ar, eu terei, à partida, e ao que tudo indica, através do esquema, uma alimentação positiva a 12 volts. Aliás, a própria indicação do esquema me orienta nesse sentido, onde aparece lá mencionado mais 12 volts. Tenho da mesma forma, imediatamente ao seu lado esquerdo, o terminal número 2, que dá a indicação GND ao ground. Ou seja, tudo me indica desde já que eu, no terminal número 2, vou ter a alimentação negativa deste componente, ou seja, a massa. Sobram-me depois as duas extremidades, digamos assim, o terminal número 1 e o terminal número 4, onde aqui eu, até começando a analisar pelo lado esquerdo, terminal número 4, eu tenho lá qualquer coisa que me diz CTN. CTN, e para quem já nos tem acompanhado aí nas nossas formações, quer presenciais, quer online, CTN, ou coeficiente de temperatura negativo, significa que nós estamos perante um sensor de temperatura, neste caso um sensor de temperatura com coeficiente de temperatura negativo, o que significa na prática que, à medida que sobe a temperatura, desce a resistência deste componente. Então, no terminal número 4, eu tenho, tudo indica, à partida, o sinal de temperatura deste sensor de massa de ar. Só me sobra o terminal número 1 e que me dá uma indicação MAE, logo pela indicação MAE, massa de ar, massa de admissão de ar, onde depois tem um triângulozinho por baixo e que diz QM. QM é a hidráulica, a identificação para um caudal, ou caudal mássico, neste caso. Então, eu tenho logo aqui, fazendo esta breve análise ao esquema elétrico, eu consigo perceber qual é que é a afetação de vias do mesmo. Terminal número 1, eu tenho o sensor de fluxo de ar. Terminal número 2, eu tenho a massa do sensor. Terminal número 3, eu tenho a alimentação positiva em 12 volts a este componente. E no terminal número 4, eu tenho o meu sensor de temperatura. Como tal,
vamos passar para a viatura e vamos perceber se efetivamente estas alimentações estão ou não estão presentes e se batem ou não correto com o nosso esquema elétrico. Bom, então através do esquema elétrico, e nós neste caso, só por uma questão de facilitar, eu vou utilizar um ramal que nós utilizamos para fazer as medições e não estar constantemente ali a medir na ficha para evitar danificar, não é? Quem nos conhece já sabe que os nossos carros estão preparados para fazer estas medições, até para ser de uma forma mais rápida. E então eu vou seguir o terminal número 3, que me indicava ser o positivo de bateria. E podemos agora passar aí para o nosso osciloscópio para ver se confirma ou não. Okay? E temos efetivamente lá a tensão de bateria. Passamos para o terminal número 2 e vamos ver novamente no osciloscópio se temos, neste caso, a massa. Okay? De referir que eu tenho ponta de prova preta do osciloscópio na massa e a ponta de prova azul, neste caso, tenho na massa também, ou seja, não há diferença de potencial, o que significa que, efetivamente, o meu terminal número 2 corresponde ao negativo. Significa isto que eu tenho o componente alimentado em 12 volts. Sobra-me o quê? Sobra-me o terminal número 4. Vamos começando até aqui pelo terminal número 4 e voltando aqui para o osciloscópio, eu vejo qualquer coisa com uma tensão que não chega aos 4 volts. Okay? Mas que também, ao que tudo indica, não varia nada por aí além. Então, para eu confirmar se é efetivamente ou não o sensor de temperatura deste sensor de massa de ar, há uma verificação muito simples que eu posso fazer. Bem, passando aqui novamente para a câmara, eu vou desligar o sensor e agora no osciloscópio, vamos passar ao osciloscópio, o meu sinal foi para 5 volts. Ou seja, confirma-se que o terminal número 4 do sensor é efetivamente o sensor de temperatura. Vou ligar novamente o sensor. E só me resta o terminal número 1. E o terminal número 1, podemos passar novamente ao osciloscópio. E agora vejo aqui um sinal, ou vejo aqui para já quase nada, não é? Porque nós vamos agora acertar aqui a configuração do osciloscópio. E reparem que tenho um sinal de onda quadrada e este sinal de onda quadrada, tenho um sinal de onda quadrada e eu até vou fazer aqui, nós neste momento temos o carro chave ligada, motor desligado, e antes de colocarmos o motor a trabalhar, eu até vou colocar aqui uma função de medição em frequência. Reparem que dá-me qualquer coisa como 720 Hz, ou seja, nós aqui deixamos de ter uma resposta do sensor em volts diretamente, não é? É claro que temos um sinal em volts entre aproximadamente 0 volts, não, um bocadinho acima, e sensivelmente os 5 volts, mas aqui não me interessa efetivamente a tensão, interessa-me a frequência de resposta deste sinal, que é um sensor de massa de ar digital, só para reforçar. O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir ao Artur para colocar a viatura a trabalhar e ao relantim nós conseguimos verificar que a frequência deste sensor de massa de ar passa para um valor na ordem dos 3.2 a 3.4 kHz. Okay? Ou seja, há agora fluxo de ar a passar pelo sensor e a frequência de resposta deste sensor, o sinal enviado à unidade de comando aumentou. O que é que eu vou pedir para o Artur fazer? Para acelerar aí 2 ou 3 vezes e vamos ver o que é que acontece à frequência. Okay? Reparem que a frequência, à medida que aumenta o fluxo de ar que passa pelo sensor, aumenta também a frequência de resposta do mesmo. Okay? O que é que nós podemos agora ainda aqui fazer? Da mesma forma que fizemos há pouco no Ibiza, vamos desligar a EGR, okay? E vamos ver o que é que acontece quando nós desativamos a EGR.
Desativando a EGR e passando só aqui este compasso de espera, porque entretanto o motor, não conseguimos mostrar-vos isto diretamente, mas o motor cria aqui inicialmente uma ligeira oscilação, o que significa que também a frequência vai alterar ligeiramente, mas conseguimos perceber que quando o motor fica mais certo, subiu a frequência. Subiu a frequência porquê? O facto de eu ter desativado a EGR significa que todo o fluxo de ar que está a entrar agora para dentro da admissão está a entrar pela via do sensor de massa de ar. O que significa que, obrigatoriamente, esta frequência tem que subir. O que é que podemos fazer agora paralelamente? Podemos e devemos consultar os parâmetros desta injeção. Ora, e mais uma vez, nós temos aqui dois parâmetros que são vitais para nós percebermos aqui o funcionamento do sensor de massa de ar. Caudal de ar medido pelo debímetro. Aqui notem o termo debímetro. Okay? Os franceses gostam muito de utilizar este conceito. Quando verificarmos debímetro, estamos a falar do sensor de massa de ar. Caudal de ar medido pelo debímetro e pedido de débito de ar. Vamos selecionar apenas estes dois e reparem que agora temos aqui uma diferença nas unidades de medição destes componentes. O caudal de ar medido pelo debímetro aparece-nos como unidade em kg por hora, o pedido de débito de ar em miligramas por vez. Há pouco no Ibiza vimos o miligramas por stroke, aqui muito provavelmente por uma questão de tradução até do próprio equipamento diagnóstico, miligrama por vez. Vez é o stroke, é a pancada, é a compressão, digamos assim, ou seja, o ciclo do motor. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o motor a trabalhar. E reparem que agora nós não podemos ir à procura de um valor comum. Tá? A EGR está ativa neste momento, ou seja, tudo em conformidade. Mas nós temos um caudal de ar medido de aproximadamente 20 kg por hora, com um pedido de débito de ar de 200. Muitas das vezes os técnicos andam à procura aqui de um valor comum que não vão encontrar. E não vão encontrar porquê? Porque nós estamos a trabalhar com duas unidades de medição diferentes. Há forma de fazer esta conversão. Nós não vamos entrar aqui com isso em linha de conta, porque tínhamos de ter em consideração a temperatura do ar, a rotação do motor e mais uma série de parâmetros. Existem uns simuladores que nós, inclusive, até utilizamos nas formações e até na consultoria técnica, onde temos esses dados, onde cruzamos a temperatura do ar com a rotação do motor e conseguimos perceber ou conseguimos fazer este cálculo. Não vamos entrar com isso em linha de conta. O que é que nós precisamos, efetivamente, saber aqui, em termos de sensor de massa de ar, e para perceber se ele está a funcionar ou não? Ora, nós já medimos fisicamente o sinal do sensor, já percebemos que o sensor tem resposta à medida que entra mais ar dentro do circuito de admissão. Podemos e devemos fazer da mesma forma. Vamos desligar novamente o sensor de massa de ar. E reparem que nós passamos dos 20 kg por hora para, e ainda aqui com a oscilação, o motor agora acertou, agora sim acertou, e passamos para 40 kg por hora. Então o que é que isto nos diz na prática? Diz-nos na prática que neste motor duplicou o caudal de ar que está a passar pelo sensor de massa de ar quando nós desligamos a EGR. O que significa que, quando a EGR está ativada, sensivelmente metade do ar que entra dentro do circuito de admissão entra pela via da EGR. Ou seja, o caudal de ar que entra pela via da EGR é extremamente elevado. Okay? Mas também nos dá aqui a percepção de outra coisa. Quando nós desligamos a EGR, o valor medido pelo sensor de fluxo de ar subiu, o que significa que ele tem resposta. Okay? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos acelerar 2 ou 3 vezes. Aliás, antes disso, vamos ter que desligar a chave e ligar a chave. Embora nós tenhamos ativado a EGR, a unidade de comando não efetivou a sua ativação. Desligamos e ligamos o motor. E agora sim, passamos a ter a leitura normal
do sensor de massa de ar com a EGR ligada. Então, o que é que nós queremos perceber? Nós queremos perceber se o sensor de massa de ar tem resposta. Para tal, o que é que a gente vai fazer? Conforme fizemos há pouco, aceleramos 2 ou 3 vezes e percebemos a resposta do sensor. Ou seja, isto são aqui 2 testes muito simples que nós podemos e devemos fazer num sensor de massa de ar digital. Ou seja, fazendo aqui um recapitulativo daquilo que tivemos a fazer, análise. Começamos logo pela análise do esquema elétrico, identificação, a afetação de vias. Reparem que quando eu passei efetivamente para a medição do sensor, metade do trabalho já estava feito. Não é? Eu consumi aqui, e também porque o fiz de uma forma mais lenta para acompanhar convosco, mas se calhar consumi aqui 1 minuto ou 2 na análise do esquema elétrico e quando fiz a medição com muito mais assertividade, com muito mais produtividade. Fui direto concretamente àquilo que eu queria medir. Depois, o que é que nós fizemos? No fundo, aqui, aquilo que me interessa saber, aquilo que nos interessa perceber, é se o sensor tem ou não tem resposta. Daquilo que eu tenho apanhado, e Artur, corrige-me se eu estiver errado, daquilo que eu tenho apanhado, quando um sensor de massa de ar está efetivamente avariado, ele não dá resposta. E então isso nos analógicos era 99,9% das vezes isso acontecia. Eu quero perceber se ele tem resposta. Como é que eu consigo perceber se um sensor de massa de ar tem resposta? A forma mais simples é, estou a fazer a medição, provoco aceleração, provoco variação de fluxo de ar, passa por ele e ele tem que variar. Mas eu não sei qual é que é o valor efetivo que ele tem que ter numa determinada rotação com uma determinada carga. Para isso é que nós estamos do lado de cada linha telefónica, do suporte técnico para vos ajudar, porque para muitos fabricantes nós temos acesso a esses dados, nós sabemos para esta motorização que aqui está, qual é que é o valor que tem que ter às 1000 RPMs, às 2000, ou o que é que seja, e nós conseguimos cruzar essa informação com aquilo que vocês nos estão a transmitir das leituras que estão a fazer, mas grande parte das vezes isso nem sequer é necessário. Eu quero reproduzir o sensor altera ou não altera conforme o fluxo de ar. E depois cruzando sempre com aquilo que a gente tem feito aqui com a EGR, porque acho que é um teste que devemos fazer para perceber quer se o sensor de massa de ar está a fazer uma leitura em condições ou não, ou se faz essa variação, quer também da perspectiva da EGR, se existe ou não existe efetivamente um fecho do sensor, da válvula de recirculação dos gases de escape. Zé, já agora estava aqui, enquanto estavas a falar, estava aqui a pensar, e se eventualmente eu também não tiver disponível um osciloscópio na minha oficina, ou porventura até tenho, mas ainda não estou bem à vontade a trabalhar com o osciloscópio, à semelhança do Ibiza, eu posso pôr o meu multímetro a fazer a verificação neste medidor de massa de ar, conseguia ter a mesma percepção, ou seja, eu com um multímetro a verificar um medidor de massa de ar digital semelhante a este que encontramos, que medimos agora, eu conseguiria também chegar à mesma conclusão que chegámos aqui com o osciloscópio? Dificilmente. E dificilmente porque nós podemos reproduzir o teste, mas notem que nós temos um sinal entre 0 e 5 volts e que tem uma frequência, tem uma frequência elevada. O que é que vai acontecer aqui? Bem, se eu tiver um multímetro que meça a frequência, vocês vão dizer, mas se eu tiver um multímetro que meça a frequência, eu vou conseguir fazer isso. Ok, porreiro, mas aí não estou a medir o sinal pela via da frequência como eu coloquei aqui. Eu vou conseguir ter alguma percepção que há variação, tá? Mas não é o ideal, ok? Se me perguntarem assim, eu posso medir com um multímetro? Aquilo que eu vos devo responder é não. Eu sei que vocês conseguem ver alguma pequena variação, e nós reproduzimos aqui a sinal, eu sei que vocês conseguem ver alguma variação, mas não é explícito para perceber se o sensor está ou não está em condições. Aqui a ferramenta que nós podemos e devemos utilizar é efetivamente o osciloscópio. Okay? Mas podemos, e passamos aqui para o multímetro, neste caso aqui para a câmara. Ora, e nós temos aqui motor parado 3 volts. Reparem que motor ao relantim. Houve uma variação, malta, estamos aqui a falar de uma variação de centésimas, ok? Sim, dá para perceber que há variação, mas, okay, conforme eu vos dizia, não é explícito, ok? Artur, vamos acelerar aí 2 ou 3 vezes. Reparem, estamos a falar de alguma variação de centésimas, mas não é
não é o teste, ok? Não é o teste que nós devemos utilizar numa análise de sensor de massa de ar digital, ok? Ou seja, respondendo quase que aqui se é mito ou verdade, se conseguimos medir um sensor de massa de ar digital com o multímetro, aquilo que eu vos devo transmitir é não. Okay? Há alguma variação, ok, eu consigo perceber que há ali uma ligeira variação, mas malta, muitas das vezes isto até tem a ver com as diferenças na tensão de bateria, embora seja um sinal regulado entre 0 e 5 volts, há sempre alguma oscilação, há sempre algum ruído, há sempre alguma vibração das próprias pontas de prova com o motor a trabalhar que não existia com o carro parado e pode fazer também essa variação. Por isso, sim, nota-se qualquer coisa, nota-se ali uma pequena diferença, mas não é a ferramenta para medir um sensor de massa de ar digital, definitivamente. Não é conclusivo, portanto. Bom, então, passando aqui ao próximo e último sensor de massa de ar, também ainda sensor de massa de ar digital, e se calhar este até poderíamos dizer que é efetivamente digital, não é? Porque é multiplexado, e também para comprovar aqui um bocadinho, conforme vos falávamos há pouco, que carros a gasolina também utilizam sensores de massa de ar, também utilizam sensores de massa de ar, e já aqui com uma tecnologia até mais avançada. Nós vamos fazer este teste num BMW Série 3 do ano 2020, um plug-in, um 330e com motor B48. É um motor que tem, ou é uma injeção que tem algumas características ao nível, quer da admissão, quer ao nível do circuito de combustível, desde logo por ser um circuito de alta pressão de combustível, mas também ao nível do circuito de admissão, porque é uma viatura que apresenta valvetrónico, e que depois a gente também, ao longo aí da explicação do sensor de massa de ar, nós vamos comentando. Artur, à semelhança daquilo que a gente fez nos outros dois anteriores, começamos pelo esquemazinho elétrico, vamos analisar o esquema elétrico e vamos embora. Sim, uma vez mais também recorrendo a um esquema original. Note-se que aqui no caso estamos a falar no sensor, no B129, peço desculpa. No entanto, aparece aqui com 3 pinos ligados ao sensor, mas na prática o nosso sensor detém 4 pinos. Portanto, significa que este sensor também, à semelhança do Peugeot, também vai ler a temperatura do ar de admissão. Portanto, vai ler aqui o nosso caudal da massa de ar, mas também o ar de admissão. Portanto, na prática, vamos ter 2 componentes aqui representados. Portanto, à esquerda da imagem, o que diz respeito ao nosso sensor de massa de ar, e à direita, o nosso sensor da temperatura do ar. Se repararmos, tanto o pino 2 do lado do sensor de massa de ar como do lado do sensor de temperatura são exatamente o mesmo pino. Portanto, recorre ao mesmo pino para fazer a alimentação tanto do sensor de massa de ar como do sensor de temperatura do ar. No lado da temperatura, temos um sensor convencional, um sensor do tipo NTC, também aqui já testado no Peugeot. Vai provocar uma queda de tensão mediante o aumento da temperatura. Do lado do nosso sensor de massa de ar, uma vez mais, temos uma alimentação, uma massa e o nosso sinal. Este sinal agora é um pouco característico e diferente dos que já fomos medindo até aqui, portanto, este sim, e como o José dizia muito bem, podemos considerar de facto que este então é um sensor puro e verdadeiro digital. Porquê? Porque a sua mensagem que é enviada para a unidade já não é um sinal de tensão, já não é um sinal que vai variar numa amplitude de tensão ou frequência, mas sim um pacote de dados, ou seja, há de ser uma mensagem codificada entre zeros e uns, ou seja, a linguagem que na prática as unidades de comando falam. Isto não esquecendo, e também um pouco à semelhança daquilo que vamos falando e pelas formações, cada vez mais os carros têm que ter mais controle, mais sensores, e se esse trabalho tivesse a cargo das unidades, converter todas estas grandezas analógicas ou em variação de tensão, o que fosse, para um sinal digital, as unidades teriam que ter um volume muito maior e mais demora no processamento da informação. O que é que acaba por se fazer? Traduzir-se essa informação, passa a ser feita diretamente no nosso sensor. Surge com isto um outro protocolo, portanto, até aqui quando falamos em protocolo, inerentemente leva-nos sempre para a linha CAN ou para a linha LIN. Na prática surge agora aqui um protocolo, não é novo, está bem? Isto nós estamos a falar num protocolo que surgiu agora em 2024, até porque estamos aqui a intervencionar uma viatura do ano 2020, já existe há algum tempo. Provavelmente até já se podem ter deparado com sensores desta natureza, mas não perceberam o seu método de funcionamento. Estamos a falar num protocolo que é conhecido pelo protocolo SENT. Este protocolo SENT é um protocolo que é designado
por uma comunicação ponto a ponto, ou seja, dentro desta linha de comunicação apenas vai intervencionar a minha unidade de comando e o meu sensor, não há mais sensores a comunicar neste barramento e o sinal é unidirecional, ou seja, é do sensor para a unidade. Não há um feedback, por assim dizer, uma comunicação bilateral como temos num sinal LIN, por exemplo. Portanto, a comunicação aqui é unilateral, apenas do sensor para a unidade e quem fala nessa linha é só e apenas aquele sensor. Portanto, no fundo, o que nós vamos fazer é, na prática, medir também as alimentações e conhecer aqui um pouco as características deste sinal SENT. Para isso, vamos também passar para o nosso osciloscópio. Olhando para o nosso esquema elétrico, o que é que vamos ter? Algures no nosso pino 1, ali assinalado com os números 15, portanto, e como já deve ser do conhecimento do pessoal e ao longo também dos cursos, quando falamos numa linha 15 sabemos que é uma alimentação, neste caso uma alimentação de ignição, ou seja, é um positivo que só está presente quando tem a ignição ligada. Portanto, vamos então confirmar onde é que temos o nosso pino 1. Eu creio que era este, se não me engano. Portanto, e temos cá uma alimentação, neste caso 5 volts, no nosso pino 1. No nosso pino 2 vamos ter uma massa, creio eu. Pino 2. Não, de facto temos o nosso sinal. Vou confirmar aqui. Peço desculpa, foi aqui um pequeno engano a contar os pinos da ficha, portanto, na realidade, nós temos o nosso pino 1, não era aquele que eu estava a ligar anteriormente, portanto, nesse eu estava a ligar no pino 4. De facto, passando para o pino 2, temos então a massa do sensor e no nosso pino 3 teremos então o nosso sinal. E reparando, aqui já nos surge qualquer coisa que não se enquadra nem num sinal analógico, como medimos no primeiro sensor de hoje, nem com o sinal medido no sensor que medimos no Peugeot. Portanto, aqui já não é um sinal em frequência, eu separar aqui a imagem. Portanto, eu se olhar para aqui, isto não vai ser um padrão, como foi no caso do Peugeot. Portanto, no caso do Peugeot, o sinal era todo ele um padrão, ele ia se repetindo ao longo do tempo e eu conseguia perceber que o sinal era sempre igual, apenas a sua frequência aumentava ou diminuía consoante a aceleração que eu dava ao carro. Portanto, quanto mais acelerava o carro, maior era a frequência, eu assistia isso ao encolher da minha imagem. Aqui, no caso, eu não consigo perceber que existe essa frequência, que existe esse padrão, apenas existe aqui qualquer coisa que eu vou considerar uma mensagem. E esta mensagem, sim, digital. Portanto, vamos ver que temos aqui uma tensão de trabalho entre os 0 volts e os 5 volts. Caso, se eu colocar as minhas réguas, eu terei uma amplitude de sinal em torno dos 5 volts. Portanto, há mais coisa, menos coisa. E, a nível de análise de sinal, eu não consigo tirar daqui para já nenhuma interpretação do mesmo. Reparem que neste momento eu também tenho o carro, motor desligado e ignição ligada. Quando procedemos ao ligar do motor, carro ao relantim ou em aceleração, vamos tentar observar o que é que assistimos. Portanto, no momento, temos o carro com o motor a trabalhar ao relantim. Neste momento ele também está com o motor um pouco mais acelerado, porque também está frio, está em fase de aquecimento. No entanto, eu não consigo para já perceber aqui alguma alteração. Se eu agora pedir ao Zé para me dar uma aceleradela no carro, vamos ver o que é que... Portanto, independentemente de ter o carro a trabalhar ao relantim ou em aceleração, e neste momento até a velocidade de rotação já baixou ligeiramente, eu não obtive nenhuma alteração no sinal. Muito bem, com a análise deste sinal, a única coisa que nós conseguimos perceber é que estamos perante aquilo que nós chamamos um pacote de dados de informação, ou seja, um sinal digital. Este sinal é um sinal característico de uma linha de comunicação SENT, portanto, quando estivermos a medir qualquer sensor que vai trabalhar sobre o protocolo SENT, será inerentemente um sinal semelhante a este. Claro que eu olhando para aqui eu não vou conseguir perceber se estão 20 gramas, se estão 30 gramas, se estão 100 gramas, se está a 10, eu por aqui não consigo perceber. Isto é de facto os zeros e uns, por assim dizer, que estão a chegar à unidade. Note-se que esta modulação, esta conversão digital está a ser feita dentro do próprio sensor de massa de ar e a informação já vai tratada para a unidade de comando. Eu por aqui a única coisa que consigo para já observar é perceber onde é que inicia uma mensagem e onde é que termina essa mesma mensagem. Uma das características que eu devo sempre olhar para um sinal SENT, aliás, à semelhança de muitos sinais,
é procurar sempre onde é que está aquilo que nós chamamos a pausa de sincronização, ou seja, o início de uma mensagem. E o que eu consigo perceber é que, ora, aqui, à semelhança daqui, eu tenho duas mensagens. Portanto, significa que daqui para trás eu tenho uma mensagem, daqui para a frente inicia-se uma nova mensagem. Tudo o que lá está dentro, todos aqueles bits zeros ou uns dominantes ou recessivos, eu já não vou conseguir perceber. Será a unidade que vai, em último caso, pegar nestes bits e vai fazer a conversão e traduzir isto para um valor que nós vemos no equipamento diagnóstico quando vamos consultar o parâmetro da massa de ar. Portanto, por aqui, uma vez mais, a única coisa que eu só tenho que perceber é se até aqui no caso do medidor de massa de ar analógico eu tinha que ver a velocidade de resposta do sensor e se ele respondia consoante eu acelerava ou não. No caso do Peugeot, se o sinal aumentava ou diminuía a frequência conforme eu acelerava ou não. Aqui, como verificado, independentemente do carro estar com a chave ligada, com o motor ao ralentio ou em aceleração, o sinal adquire sempre o mesmo formato. Claro que escondido dentro deste sinal vão vários zeros e uns em posições diferentes, como é óbvio, e isso é que vai traduzir para a unidade qual é, de facto, a quantidade de massa de ar que está a ser medida. No diagnóstico destes sensores, uma vez mais, temos vindo a assistir a sensores que trabalham ou por sinais CAN, têm módulos integrados que comunicam por CAN, ou sensores desta natureza, sinais SENT. Aqui, na realidade, os únicos testes que eu posso e devo fazer é garantir que, de facto, eles estão alimentados e que comunicam. Portanto, eu garantindo que o sensor está alimentado, tanto como positivo como negativo, e se eu tiver esta comunicação, portanto, esta comunicação tem estes padrões, este troço do início da pausa de sincronização, e se não houver aqui ruídos anormais ou mensagens deturpadas ou curto-circuitos ao positivo ou à massa, se o meu sinal não tiver nada dessas anomalias, em princípio terei mesmo que substituir o sensor quando acompanhado por um código de avaria. Portanto, à semelhança de alguns sensores que também trabalham já com protocolos de multiplexagem, os únicos testes que eu posso e devo fazer é só e apenas confirmar a alimentação e se eles comunicam com o mundo exterior, neste caso a unidade de comando. Posto isso, todos os outros códigos de avaria acompanhados nestes sensores, eu apenas me posso limitar a substituir o componente caso tenha um código de avaria que reporte para este componente defeituoso. Não esquecendo, uma vez mais, verificar sempre a questão das alimentações e da própria natureza do sinal. Aliás, isso é muito daquilo que nós vamos passando ao nível de multiplexagem, né, e que nós falamos muitas vezes na formação, e que às vezes pode parecer um bocado estranho nós vos estarmos a transmitir. A malta pergunta, mas como é que se diagnostica? E nós dizemos, aqui não podes fazer muita coisa, tens que medir positivo, negativo e tens que ver se tem sinal. Isso é válido na multiplexagem num todo, né? Se quer a gente esteja a falar de CAN, LIN, FlexRay, e agora também aqui nesta questão, neste novo conceito dos sinais SENT, mas vai muito por aí. Okay? E reforçando aquilo que o Artur falou, em termos de diagnóstico, o que é que eu posso fazer aqui? Posso-me limitar àquilo que o componente me dá. E aquilo que o componente me dá, positivo, negativo, devolve ou não devolve sinal para a unidade de comando. Ok, eu aqui posso fazer uma leitura de parâmetros e posso perceber se o parâmetro está ou não está de acordo com aquilo que é expectável. Malta, muitas das vezes nem sequer há necessidade disso, porque o próprio erro que vos vai dar afeto a uma deficiência de leitura do próprio componente ou da temperatura. Então, aqui quase nós temos que fazer um bocadinho o trabalho ao contrário, garantir que ele esteja alimentado. Na prática estamos a falar em componentes que acabam por ter uma propriedade de autodiagnóstico, por assim dizer. Tal e qual. O que significa que eu tenho que diagnosticá-lo como eu diagnostico uma unidade de comando eletrónica. Como é que eu diagnostico uma unidade de comando eletrónica? Tem positivo, tem negativo, comunica com o mundo exterior. Estes sensores são exatamente iguais. Exatamente. Não obstante, podemos sempre também confirmar a nível de equipamento diagnóstico quando a consulta do parâmetro, portanto, se viermos também, uma vez mais, neste caso aqui em específico, nem temos comparação de valor, ou seja, não tenho um valor objetivo e um valor atual, a unidade pura e simplesmente se limita, na prática, a detectar qual é o caudal de massa. Portanto, neste caso, o carro está parado e a única coisa que eu vou ter que fazer é, em caso de uma avaria do medidor de massa de ar, ok, este parâmetro ou vai mexer ou não vai mexer, ou vai adquirir um valor completamente abstrato, ou pura e simplesmente não mexe. No nível
No nível de análise de sinal, a única coisa que eu posso fazer, e como o José já disse e bem, é como diagnosticar uma unidade de comando, porque na prática estamos a falar de um sensor agora que incorpora dentro dele também uma própria unidade. Portanto, na prática eu vou ter que fazer estes controles básicos de alimentação e de comunicação e apenas me limitar a isso. Portanto, se tiver um código de avaria relacionado, seja com medidor de massa de ar, seja com sensor de pressão diferencial, seja com sensor, inclusivamente até em alguns carros que já se vai assistindo agora, tudo também por questões de emissões, um próprio sensor de pressão de óleo, e agora aqui sim podemos chamar um sensor de pressão de óleo. Muitas das vezes é um sensor que mede não só a pressão, como também a temperatura do óleo, e vamos assistir na prática 3 fios, não esquecendo uma vez mais, positivo, o negativo e o seu sinal. O seu sinal, neste caso, será um sinal SENT e tem a capacidade, dentro deste sinal, lá dentro do seu pacote de dados, passar não só a pressão de óleo, neste caso um valor real, um valor atual e dinâmico, qual é a pressão de óleo que está a acontecer no momento dentro do motor, e também a temperatura do óleo. Portanto, não vamos ter aqui um fio para um sinal da pressão e outro fio para a temperatura. 3 fios, positivo, negativo, alimentação do sensor e o seu sinal de comunicação, que pode ser 1, 2, 3 grandezas, aquelas que forem necessárias passar naquela linha de comunicação. É, grosso modo, um bocadinho aquilo que acontece numa linha CAN, portanto, conseguimos pôr dentro de 2 fios toda a comunicação que é necessária passar naquela linha entre várias unidades. Portanto, aqui acaba por ser um bocadinho a imagem daquilo que se passa numa linha CAN. Importante só referir aqui que aquele truque, ou aquela dica que vos falámos há pouco, de multiplicar o caudal de ar pelo número de cilindros e dá aproximadamente a cilindrada do motor, estávamos a falar num contexto diesel onde a borboleta de admissão trabalha completamente aberta, não é? Ou seja, o coletor de admissão trabalha ao relantinho à pressão atmosférica. Nós não podemos aplicar a mesma técnica ou não podemos aplicar esse mesmo conceito no motor a gasolina, porque o motor a gasolina trabalha com o coletor de admissão em vácuo, o que vai depois alterar completamente aqui esses cálculos. Então, mesmo que vocês tenham, não era o caso aqui no BMW, porque nós tínhamos em kg por hora, mas mesmo que nós tivéssemos em miligrama por stroke ou miligrama por vez, como apareceu há pouco, não façam essas contas, multiplicar por 4 e tem que dar a cilindrada do motor, neste caso 2000 cm3, porque isso, neste caso, iria bater completamente ao lado, porque o coletor trabalha, neste caso, ligeiramente em vácuo. Okay? Isto é aqui uma pequena particularidade desta motorização. Ia faltar cilindros ao motor. Iam faltar cilindros ao motor, efetivamente, não é? Se bem que isso também já é uma realidade hoje em dia em algumas marcas, a desativação dos cilindros, não é? Não é o caso concreto aqui deste BMW. Iriam faltar cilindros sim pela via de que a multiplicação não iria dar os 2000 cm3, porque o coletor, conforme eu dizia, trabalha ligeiramente em vácuo. E quando eu digo ligeiramente em vácuo aqui, eu digo de uma forma, sabendo concretamente daquilo que estamos aqui a falar, porque este BMW utiliza Valvetronic, o que significa que se nós olharmos para a borboleta de admissão, neste caso está praticamente aberta. Nós nesta motorização temos, neste circuito de admissão nós temos um MAP antes da borboleta, temos um MAP depois da borboleta e eles marcam praticamente o mesmo valor quando o carro está ao relantim, o que significa e que comprova que a borboleta de admissão está praticamente aberta. Como é que é feita a gestão de entrada de ar para dentro dos cilindros? É feita pela via da elevação de válvulas, através do tal Valvetronic. Por isso é preciso nós termos aqui conhecimento, no fundo, aqui uma visão 360 do circuito que estamos da motorização que nós estamos a trabalhar, e não pensar, ok, eu estou a diagnosticar uma massa de ar, então, e aqui vou cruzar com a EGR. Malta, aqui nem sequer vale a pena cruzar com a EGR, porque este motor pura e simplesmente nem sequer tem EGR. Tá? É feito pela variação das válvulas, neste caso aqui o sistema Vanos. Tá? Lá está, mais outra particularidade, utiliza Valvetronic, utiliza Vanos, não utiliza EGR, o que significa que quando eu analiso um determinado carro, eu tenho que ver uma determinada injeção, um determinado sistema, eu tenho que ver de uma perspectiva 360, uma perspectiva completamente abrangente, senão, caso contrário, eu posso estar a ficar, mas eles ali no vídeo falaram que aquilo deve ser assim. Ok, porque nós trabalhamos com um SEAT, com um Peugeot e com um BMW com estas motorizações. Aquele carro que vocês apanharem pode ter um sistema completamente diferente. Okay? Mas se nós tivermos a técnica da medição, se nós percebermos num todo o circuito que estamos a falar, acaba por facilitar bastante aquilo que é o nosso trabalho de diagnóstico e identificação das avarias.
Bem, espero que tenham gostado aí aqui da aula. Como é lógico, nós não conseguimos encaixar dentro desta breve aula que tivemos aqui a fazer, não conseguimos encaixar tudo o que é massa de ar. Tentámos abordar aqui aqueles aspectos que são mais impactantes e também muitas das dúvidas que o pessoal nos vai trazendo, quer pela via do suporte técnico, quer pela via das formações. Muito mais haveria aqui a falar de sensores de massa de ar e testes, e até testes que a gente poderia fazer com os mesmos. Antes de condenar. Mas antes de condenar, não é? Mas acho que aqui o mais importante até é mesmo isso, ok, dá-me uma avaria no sensor de massa de ar, dá-me uma avaria na EGR, que são aquelas mais frequentes, por onde é que eu devo começar? Okay? Esquema elétrico, análise de esquema elétrico, vamos fazer umas medições, o sinal varia, não varia, e depois é percebermos assim que tipo de sensor de massa de ar é que eu estou a trabalhar e que tipo de injeção é que eu estou a trabalhar. Espero que tenham gostado. Artur, obrigado aí pela ajuda aqui também com esta Obrigado aula. mais uma vez também. Vão acompanhando e nós vamos produzindo mais algum conteúdo também para agregar valor aí às vossas capacidades técnicas. Obrigado e até à próxima.